Ontem a gente deu a notícia, e é uma notícia importante, e quando a gente para pensar nela, a gente vê como a boca do governo está torta por causa do charuto, de suas loucuras, de sua visão distorcida do mundo. Veja só, foi você que deu essa notícia, Sandra. A arrecadação do governo no ano passado teve um crescimento real de 9,6%. 9,6%. A economia cresceu 3,6%, 3,7%. Ou seja, a arrecadação do governo foi 9,6% maior do que no ano anterior. E não deu o dinheiro. O dinheiro não deu. O dinheiro não deu. E se o dinheiro não deu, é porque as despesas do governo cresceram mais do que 9,6%, numa economia que cresceu 3,6%. Então, nós, mundo privado, mundo que produz PIB, mundo que produz riqueza, você que está aí trabalhando, quantas e quantas pessoas tiveram queda de renda? No entanto, a economia como um todo cresceu 3,6% e o governo comeu 9,6% e não foi o suficiente. Quanto que precisa ser o aumento de arrecadação do governo para ser suficiente? O governo tinha que ter feito um ajuste fiscal na casa das centenas de bilhões de reais e produziu um papel ridículo na casa de 2 dúzias de bilhões. Eu não sei, centenas. Aí o governo olha pro país que produz e só pensa em arrecadação, tá aí o 9,6% que a gente falou. Isso está produzindo um país mais ajustado? Porque, não, eu estou arrecadando um pouco mais para ajustar o país. Não. A taxa de juros do Brasil vai subir hoje. Vai ser anunciada uma nova taxa de juros, que a gente já sabe que vai crescer, provavelmente 1 ponto. Então o Brasil está ficando mais caro, num governo que está ficando mais caro, e não é à toa. É uma coisa decorrente da outra. O governo fica mais caro e o país fica mais caro. O governo repassa para a sociedade o custo de sua ineficiência, o custo de sua incompetência. E o governo oferece para a gente empulhações e mentiras. Não percebe, ou finge não perceber, ou age como se não percebesse, que o vilão está dentro de casa e vai buscar o vilão fora. O vilão é o preço dos alimentos. Agora o vilão é o preço dos alimentos. O preço dos alimentos, ele passa por sazonalidade. É a desinformação absoluta ou a má-fé absoluta que produz essa crise que a gente está vendo. Essa bagunça na tentativa de fazer um ajuste nos preços dos alimentos. Agora teremos reajuste no preço de combustíveis. Como é que a gente vai sair dessa cilada pelo lado do mercado? Porque o governo parece que acredita ainda em intervenção, em formação de estoques reguladores, agora está falando em controlar a exportação. Débora, não há na história econômica mundial exemplo de país que, tendo conquistado espaço no mercado internacional, resolve perder o espaço no mercado internacional. Para não dizer que tem um, que foi a Argentina, sob Alberto Fernandes. Está catando cavaco até hoje, porque criou uma taxa para exportação, porque estava precisando de dinheiro, e desajustou a participação da Argentina na economia mundial. O Brasil exporta soja, o Brasil exporta milho, o Brasil exporta algodão, o Brasil exporta café, o Brasil exporta petróleo, o Brasil exporta carne. E o Brasil conquistou espaços extraordinários. Sonho do produtor de café brasileiro era ocupar o espaço chinês, fazendo o chinês tomar café. Um dos maiores especialistas, um dos maiores estudiosos do agro brasileiro é o Chico Graziano. Chico Graziano trabalhou no governo, entende tudo desse mercado, sabe tudo. E ele lembra que há 30 anos, o que queria o cafeicultor brasileiro? Que um chinês trocasse uma xícara de chá por uma xícara de café. Seria a conquista.
maravilhosa. Nos últimos 15 anos, o consumo chinês de café passou de 300 mil sacas para 6 milhões de sacas. A China, hoje, tem mais cafeteria de marca do que os Estados Unidos. E o café caiu na graça dos jovens chineses. A gente exportou 50 milhões de sacas de café, que foi um recorde. Aí, o Brasil ocupa esse espaço, vem uma cabeça iluminada do governo e diz: vamos controlar o preço, vamos taxar. Tal. Nós vamos o quê? Perder espaço no mercado? Carne. Você acha que existe uma coisa chamada carne? Você acredita que existe uma coisa chamada carne? Existe uma coisa chamada carro? Existe uma coisa chamada roupa? Não. Carro é uma palavra para definir um conjunto de diferentes coisas. Você tem o carro popular, você tem o carro de luxo, você tem o carro grande, você tem o carro pequeno, você tem o carro elétrico, você tem o carro gasolina. Então, quando você fala que está faltando carro, de repente está faltando carro popular, não adianta você segurar a venda de carros de luxo. Não existe também uma coisa chamada carne, nem carne bovina. A China impõe regras para o abate de carne, assim como a Arábia Saudita impõe regra para o abate de frango e outros abates. E você tem uma exportação que é totalmente voltada para esse mercado, que tem um preço mais alto. Então você pega e fala: vamos segurar, vamos criar uma tarifa de exportação sobre carne. Aí você acha que essa carne vai chegar aqui no mercado nacional assim? Vai resolver? Se fosse assim simples, todos os países fariam. Como eu falei, não há registro, os países não fazem isso. Não significa que você não possa pontualmente fazer uma medida ou outra aqui. Não significa. Agora, o Brasil, falei, exporta soja, exporta milho, exporta algodão, exporta frango, exporta carne, exporta petróleo. E o preço que subiu foi o preço do tomate, por exemplo. O que você vai fazer? Você segura a exportação de soja para conter o preço do tomate? Você acha que o Brasil é um grande exportador de tomate? Aí o preço sobe em função de uma série de fatores. Uma das coisas mais complicadas que existe é entender a formação de preço. No caso da carne, por exemplo, ela tem um ciclo. Chico Graziano explica num artigo que ele fez ontem, aliás, diga-se de passagem. Governo nota 0 na questão dos alimentos. Ele escreveu esse artigo ontem. Se alguém quiser procurar, Chico Graziano, artigo opinião, saiu no site Poder 360. E lá ele fala sobre as características do mercado de carne, por exemplo, que vive um ciclo quinquenal. Então, por exemplo, 2022, 2023 foi um dos piores períodos do mercado de carne no Brasil, preço baixo e margem no vermelho. Aí tá tudo bem. Aí, de repente, se recupera. Inclusive, nessa fase, os produtores começam a bater fêmea. E quando começa a bater fêmea, tem menos vaca no pasto, vai ter menos bezerro no ano seguinte. Resultado, os preços sobem. Isso é o beabá. Não para mim, mas para o estudioso disso, sim. O ministro Carlos Fávaro da Agricultura, isso é beabá. Para os especialistas que o governo deveria ter para ensinar a tomar decisão, é o beabá. O governo chama quem quiser para conversar, é o beabá. Então eles ficam procurando vilão do lado de fora, o vilão está dentro de casa. É a desinformação, é o amadorismo e é a falta de iniciativa para fazer aquilo que está ao alcance do governo. Corte, ajuste, austeridade. Mas aí vem a pesquisa Quest. Aí vem a pesquisa, sei lá de quem, e mostra aquilo que a pesquisa que saiu na segunda-feira mostrou. Queda na popularidade do presidente. Aí ele fica doido. Se o governo dele tivesse entrado pela primeira vez, como foi o governo Bolsonaro, um governo de improviso, Bolsonaro não achava que ia ganhar, quando ganhou, foi assim no governo Trump 1. Trump não achava que ia ganhar, de repente ele ganhou. É aquela coisa meio estabanada, mas pô, é Lula 3, caramba. Lula 3. Ele não diz que tem os grandes quadros, que o governo dele é espetacular e tal. Aí
o governo começa a não ter nada para mostrar. Eles falam assim, não, a gente não tem marca. Não, não é que não tem marca, não tem café no bule, não tem entrega. O governo não consegue hoje listar, é o novo PAC, pede atleta, sei lá, como é que chama aquele? Pé de meia. Pé de meia. Cadê a marca desse governo transformada, uma grande marca? Cadê o Bolsa Família desse governo? Não dá para viver de Bolsa Família do primeiro governo. Não dá para achar, e é o seguinte, você sabe do que eu estou falando, conquistas realizadas geram gratidão temporária. E depois, o governo não pode fazer programas para se reeleger, né? O tempo inteiro quer se reeleger. Não faz programa porque é bom para a sociedade. Pois então, a sociedade já se apropriou do programa e já está satisfeita com ele e não vai ficar dando crédito para o Lula para tudo. Não temos tido boas notícias, só notícias ruins. Cadê o fluxo de entrada de investimento, que já foi, o Brasil já teve destaque? Cadê a economia internacional olhando para o Brasil com interesse? Ontem eu citei aqui, né, nós entrevistamos o Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil no Reino Unido, também em Washington, pegou o governo Fernando Henrique, pegou o governo Lula. E ele falou, lembrou, reunião em Davos agora, Fórum Econômico de Davos, o Brasil não está na agenda. O Brasil não está na agenda. O Brasil não está na mira dos investidores. Tirar o Brasil da agenda dos investidores é um crime. E o governo parece que não enxerga, que está colaborando fortemente para tirar o Brasil da agenda dos investidores. E quando eu falo investidores, eu não estou falando dos especuladores que vêm para cá para ganhar dinheiro na arbitragem, papéis, nada disso. Eu estou falando o seguinte, investimento estrangeiro direto, gente que vem para cá para casar com o Brasil, 20, 30, 40 anos. Tem empresa estrangeira no Brasil que tem mais de 100 anos. Nós não gostaríamos que daqui a 100 anos a gente tivesse uma empresa com 200 e uma com 100, chegando agora, gerando emprego, gerando renda. Mas não dá, não dá. O camarada olha para o Brasil e fala, para que eu vou para lá? O que eu vou fazer lá? Aquele país é uma bagunça, é uma desordem. É uma desordem econômica, é uma desordem política, é uma desordem social. Ou alguém acha que tudo bem conviver com as taxas de criminalidade que a gente tem? Desordem social. Ninguém hoje anda com segurança pelas cidades brasileiras. É uma desordem institucional. Basta ver a relação entre os poderes, a interferência indevida de um poder no outro, as canetadas, as liminares. Está aí a Ferrogrão parada desde 2021 no Supremo Tribunal Federal. 4 anos parada no Supremo Tribunal Federal. Uma ferrovia que pode facilitar, reduzir custos. Olha lá, custo dos alimentos. Do centro de produção brasileira de grãos, que é o Mato Grosso, para escoamento no Pará, num porto fluvial, para daí de então você seguir para portos marítimos e de lá para o mundo. Mas não anda. Por quê? Porque o tempo da justiça é o tempo do mundo da lua. O tempo dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o tempo do mundo da lua. Eles estão discutindo democracia. Eles estão discutindo, sabe? É o país do chop-chura. Agora, produção, eficiência, produtividade, método, isso não existe, mas não existe na cabeça do Arthur Lira, do Alexandre de Moraes, na cabeça do sei lá, do Lula. Não existe esse troço. Eles ficam discutindo o mundinho deles lá. Aí, resultado. Normalizamos que 10% quase de aumento de arrecadação não ser suficiente é algo ok. Normalizamos que 15% de taxa de juros, que é para onde a gente caminha, ok também. O Galípolo vai ficar no Banco Central e dificilmente vai anunciar uma queda de taxa de juros num prazo inferior ao mandato do presidente Lula, que em 2026 está lá, disputando a reeleição ou indicando alguém para tentar no lugar dele, seja lá o que for. Mas esse conjunto da obra hoje
Está preocupante. E se o governo fizer um exame de consciência, vai perceber que o vilão está dentro de casa. O vilão é a gestão das contas públicas, o vilão é essa soberba de achar que o mercado e a sociedade não compreendem os feitos do governo. Não, não. O mercado e a sociedade não aceitam ser tratados do jeito como estão sendo tratados, abordoada. Tudo de cima para baixo. Não se vê um projeto de construção de país. Estamos largados, estamos à deriva. É preciso ser muito apaixonado pelo presidente para achar que nós temos um rumo. Potencial, inteligência, sabedoria, experiência, tudo ele tem. Tudo ele tem. É o político mais influente do século, não vou falar século XX, porque ele está no século XXI. Mas é o político mais influente dos últimos 50 anos no Brasil. E, no entanto, está se perdendo. E quando o governo se perde, nós nos perdemos. Quando você tem uma crise, por exemplo, de corrupção no governo, você vai lá, faz a ablação, você vai lá e tira o vigarista, o bandido, tira fora, põe outro, resolveu. É fácil, crise de corrupção é fácil, a não ser que seja sistêmica, mas quando você tem um corrupto aqui ou ali, no Ministério A, no Ministério B, você tira e está resolvido. Agora, quando você tem uma crise, e essa crise é resultado de um sujeito que acorda de manhã e não sabe para onde vai, aí é muito mais grave. Pior que a crise de corrupção. É a crise de caminhos a seguir, que não sabe o que fazer. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.